Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN o Dr. Vitor Ferzelli, ele que é dentista, especialista em reabilitação oral, mestre em prótese dentária, especialista em ATM e dores orofaciais. Ele também é membro fundador da Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e dores orofaciais, é membro da Associação Brasileira do Sono e membro da WSS, a World Sleep Society. Doutor, obrigado pela gentileza de vir falar com a CBN e trazer informações que eu considero importantíssimas, né? Que são os problemas do sono. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui e onde a gente puder fazer a divulgação de mais uma área que a odontologia está atuando, para mim é um prazer e uma satisfação maior ainda aqui na CBN. Por incrível que possa parecer, mas assim, os problemas do sono, o ronco, tem uma relação muito direta também com as questões, o senhor é um dentista especialista em reabilitação oral, tem alguma ligação específica entre esses dois problemas? Não necessariamente, mesmo porque na reabilitação o que a gente visa é fazer com que o ciclo mastigador, através de bons dentes, de bom encaixe dos dentes e tudo mais, estética, esteja envolvido. Tá. Então, eu posso ter um paciente com uma bela dentição e não ronca. Tá. Ou com uma bela dentição e ronca muito. Então, a reabilitação visa exclusivamente reabilitar a boca, os dentes de uma forma generalizada. Agora, a especialidade de ATM e a especialidade de ronco e apneia não estão ligadas diretamente à reabilitação, mas outras áreas onde a odontologia pode trazer um auxílio muito grande na área da medicina. Tem a ver com obesidade? O fato de algumas pessoas roncarem mais que outras, ou ser muito comum e ser hereditário, tem a ver com o fato da gente ser obeso e aí o ronco a incidência é maior nessas pessoas ou não? Não, até um tempo atrás dizia-se que a pessoa ser obesa, a pessoa ser idosa e normalmente homens são as pessoas que mais iriam roncar. Uhum. Hoje nós observamos muito em nossa clínica mulheres, jovens e magros roncando. Então não é necessariamente um problema ligado a esse tipo de condição. Ele é ligado ao fato de que determinados pacientes, e isso normalmente ele é transmitido geneticamente, uma característica de ligamentos que seguram a mandíbula na hora de dormir. E esses ligamentos um pouco mais frouxos, se é que eu posso colocar uma palavra mais simples, esses ligamentos não conseguem segurar a mandíbula na hora de dormir. Uhum. E a pessoa, quando está de barriga para cima, principalmente, a ação da gravidade permite com que a mandíbula caia para trás. E nessa situação, se eu tenho um bom ligamento, um ligamento com uma estrutura boa, isso não acontece. Mas na grande maioria das pessoas que tem essa característica genética, por exemplo, meu pai roncava, meu avô roncava, ou ronca, alguma coisa assim, isso também justifica o fato desses ligamentos que foram transmitidos geneticamente serem frouxos, entre aspas, para esses pacientes, e na hora dele dormir a mandíbula cai para trás. E como a língua está presa na mandíbula, a língua é que vai fazer a obstrução da passagem do ar. Porque a mandíbula caiu e empurrou a língua para trás e o ar começa a passar com dificuldade. E ao passar com dificuldade, ele começa a trepidar as estruturas, causando o efeito do ronco. Doutor, eu já ouvi falar que atividade física tem uma incidência, pode afetar para melhor ou para pior a questão do ronco? Falando a respeito do sono, necessariamente, o que a gente sabe é que, em primeiro lugar, uma atividade física, quando ela é exercida próximo ao horário de dormir, ela vem a atrapalhar a atividade do sono, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando ela é feita num determinado momento que não muito próximo à hora de dormir, traz resultados benéficos em termos de oxigenação. E então nós temos duas situações distintas para a atividade física em relação a tudo isso. Quer dizer, é bom que se faça? Sim, não tem a menor dúvida. O ideal é que não o faça perto da hora de dormir. Esse perto tem um horário? Seria algo assim, no máximo, 2 horas antes de dormir, você tem que estar encerrando sua atividade física.
Mesmo porque, inclusive, é interessante que se observe que não usar de situações que possam levar a atrapalhar o sono de qualquer forma, seja através de uma atividade física próxima ao horário de dormir, seja através de você ficar assistindo televisão celular hoje em dia, na tua cama, seja você ficar com o celular, um tablet, um computador também muito perto da hora de dormir, e procurar se reservar a uma pequena leitura, se caso você tem alguma dificuldade para entrar no sono. Tem cura? Eu diria que tem controle. Controle. Essa é a realidade, porque no mundo que nós vivemos hoje, com tantas informações, se você se distrai um pouco e acaba fazendo muita atividade no celular ou no computador, mesmo tendo passado meses sem problema algum, você pode começar a desencadear um problema. Doutor, o que são, na verdade, para a gente entender uma apneia? O que é uma apneia? Na verdade, quando você tem pessoas que roncam, na sua grande maioria, um dia vão ter algum tipo de apneia. E o que é a apneia? Como eu estava lhe passando que no ronco, quando a pessoa vai dormir, a mandíbula cai para trás e empurra a língua, e a língua começa a obstruir a passagem do ar, por isso ronca. A apneia é algo um pouco mais complexo disso, porque a língua cai definitivamente para trás e tampa a passagem do ar. Nessa hora, a pessoa está em parada respiratória. Isso nós chamamos de apneia. E a gente observa essa apneia quando a pessoa acorda dela para poder respirar e faz aquele movimento como se fosse um engasgo durante o sono. Pode levar a óbito? Não tenha dúvida, mesmo porque a pessoa está em parada respiratória. Numa situação como essa, todas as vezes que ela sai da apneia, o coração tem que disparar para oxigenar todo o corpo e distribuir na corrente circulatória, e numa dessa pode ter um infarto do miocárdio, pode deslocar uma placa de gordura e levar ao cérebro e fazer um acidente vascular cerebral, e pode inclusive levar a óbito, sim, sem dúvida nenhuma. A gente acompanha às vezes muitas pessoas na busca por tratamento, entra na internet, busca informação, busca aparelho. Qual é a indicação médica para essas questões? Eu diria o seguinte, que a saúde tem que vir em primeiro lugar, e com a saúde não se brinca. Então, quando às vezes você ouve fulano dizer assim, puxa, fulano morreu dormindo, que bom que isso aconteceu. Como falam assim, roncou tanto que morreu. Roncou tanto que morreu. Então, aquela história de feliz o fulano que morreu dormindo, na verdade, talvez ela tenha passado por uma forte apneia e veio a óbito. E você simplesmente se correr a esse subterfúgio de usar aparelhos que são preconizados na internet e podem muito bem levar a uma condição muito pior e se predispor a esse tipo de situação de ir a um óbito. Eu tenho, por exemplo, um caso de um paciente que nos aguardando para uma consulta, aí acabou viajando e acabou comprando um aparelho pela internet. Quando ele começou a usar esse aparelho, ele falou assim, Vitor, eu fiquei muito traumatizado com qualquer situação do sono, que eu passei a nem conseguir dormir de medo, porque o próprio aparelho induziu a esse paciente a uma situação de risco. Então, eu penso o seguinte, o brasileiro tenta sempre, da maneira mais fácil e mais barata, cuidar da sua própria vida. Então eu acho que é uma situação tão ridícula você se utilizar desses subterfúgios para cuidar de algo que é precioso, que é a tua saúde e tua vida. Então esses aparelhos que não são preconizados, não são ao invés de melhorar, pode piorar e levar à morte. Olha o risco que as pessoas correm. Exatamente, mesmo porque, só para voltar ali explicar uma situação, quando a pessoa sai da apneia, ela está em parada respiratória. O cérebro manda uma informação para que a pessoa faça um movimento, como se fosse um movimento de ressuscitação. Aí a pessoa abre a boca para respirar. Tá. Na internet existe uma faixa que se amarra a cabeça com a mandíbula.
E como que a pessoa vai abrir a boca para respirar? As chamadas curas milagrosas que não são verdadeiras, né? Não é o ideal. O senhor tem uma indicação específica? Nós podemos hoje, por exemplo, você que está ouvindo a gente, que tem um problema de ronco, isso incomoda a relação familiar com a esposa, os filhos, isso gera um problema pessoal, porque você também deixa de ter qualidade de vida. Né? E existem alguns aparelhos importantes que o senhor indicaria? E é legal que você falou isso, porque pra muita gente roncar é piada, né? É brincadeira de família, mas é sério. Mas é um problema de saúde sério, né? Sério, seríssimo. A prova disso é que muitas especialidades médicas, cardiologia... Ninguém ronca porque quer, né? Não. Cardiologia, neurologia, otorrino, lançam mão de exames específicos chamados de polissonografias para detectar a quantidade de apneias que a pessoa tenha. Exemplo, um paciente, por exemplo, que apresenta 500, 800 apneias durante uma noite, cada uma de um minuto. 1 minuto, multiplique 1 minuto vezes 800. O esforço que o corpo faz durante a noite, não consegue descansar. Então, quer dizer, todas essas especialidades buscam informações através de um exame chamado de polissonografia para observar como que essa pessoa está se comportando durante o sono. Então, na medicina existe um aparelho e na odontologia é um outro totalmente diferente. Na medicina existe um aparelho chamado de CPAP. E esse CPAP é um aparelho que é uma máscara ligada a uma mangueira que é ligada a um compressorzinho de ar, que ele de forma forçada insufla ar para a pessoa conseguir respirar durante a noite. Então, e muitos pacientes têm muita resistência em relação a esses aparelhos, seja por questão de claustrofobia, seja por questão inclusive social, pela esposa estar vendo um aparelho um pouco diferente, mas em muitos casos ele resolve sim. E em casos graves, por exemplo, de apneias que são comandadas pelo sistema nervoso central, vamos dizer assim, que são as chamadas apneias centrais, este aparelho da qual eu vou falar ainda, que é o aparelho de avanço mandibular, ele não é preconizado. Então, quer dizer, ele não pode ser feito, inclusive na odontologia, de forma curiosa. Precisa se conhecer como é a polissonografia, as características médica específica, exatamente, as características corretas para poder se indicar um aparelho odontológico, que é da minha área agora, que nós fazemos um avanço da mandíbula para frente. Então a pessoa, para dormir, ela vai encaixar um aparelho móvel, como se fosse um aparelho ortodôntico móvel. Simples de ser encaixado. Sem muitos traumas. Nada, se você encaixa no dente de cima, avança a mandíbula para frente e encaixa na parte inferior, mantendo um sono mais tranquilo. Mantendo a mandíbula para frente, presa, para que ela não caia e a língua não caia lá atrás. Evidentemente que esse aparelho, ele é confeccionado sob medida em simuladores. Entendi. Então, quer dizer, um aparelho que é feito de forma curiosa também pode levar esse paciente a riscos. Então, quer dizer, mesmo porque quando você trabalha a mandíbula para frente, você trabalha as articulações. Então, se você não cuidar desse aspecto, você pode até trazer a mandíbula para frente, mas você pode causar problema nas articulações, uma coisa que o paciente às vezes não possuía, que era um problema de ATM. Doutor, resumindo então, não existe receita caseira, ninguém ronca porque tem um desejo louco de roncar, mas é possível resolver esse problema buscando orientação e a medicina especializada. Exatamente, tanto hoje na odontologia do sono, quanto a medicina do sono, existem possibilidades de se conseguir uma melhora na qualidade desse sono, que se reverte numa qualidade durante o dia também. Doutor Vitor Ferzelli, essa é uma aula que a gente precisa ter quase que semanalmente. O senhor vai ter que voltar na CBN para a gente poder estar falando sobre isso, que eu acredito que é um trabalho, são orientações importantíssimas. O ouvinte CBN, quase todo brasileiro, se não roncou por alguma razão, está sujeito, né? Pode ter, ou por uma questão hereditária, por uma questão de questão corporal mesmo. Então a gente agradece a sua visita à CBN. Foi um prazer receber o senhor aqui. Puxa, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui. Conversamos com o Dr. Vitor Ferzelli, ele que é dentista, especialista em reabilitação oral, mestre em prótese dentária, especialista em ATM e dores
orofaciais. E também é membro fundador da Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e Dores Orofaciais.